Pois bem, olá, como vai? Pois bem, é um tempo já, né, que a gente não grava um assunto, né, para a gente conversar. Hoje nós vamos estar falando a respeito do arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Esse é um texto muito importante, interessante da gente estudar. Existe pelo menos 3 passagens bíblicas que vai falar sobre o arrebatamento da igreja. E muito conhecidos, por sinal. Eu vou ler esses textos e falar um pouco sobre cada um desses textos que vão mencionar a questão do arrebatamento da igreja. Eu estou com a Bíblia aqui na minha mão, né? E aqui está a Bíblia. E eu vou ler essas passagens, aí você pode conferir em casa, se você quiser, e sobre essa questão do arrebatamento da igreja, que é importantíssimo. Então a igreja realmente vai ser arrebatada. Na verdade, é isso que diz o texto da Bíblia, né? Agora, e a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é toda inspirada. Diz a mesma Bíblia sobre a Bíblia, né? 1 Timóteo capítulo 15, versículo 3 versículo 14, 15, 16, 17, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, 16, 17, vai dizer que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, a questão do arrebatamento da igreja é uma verdade, né, anunciada nas Escrituras, e a gente vê, por exemplo, o primeiro texto que eu vou ler aqui, depois eu faço um comentário sobre os textos, é a primeira carta de Paulo, o apóstolo, aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Então eu vou ler aqui. E aqui diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui o termo dorme é os que estão mortos, né? Que esperam em Cristo, mas que já morreram, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então ele pede para que consolemos, é o que eu estou tentando fazer, né, com essas palavras. Então aqui é a primeira parte. Agora, você tem uma outra parte do arrebatamento, que fala também, que é em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Então quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, lá pelo versículo 50, eu vou abrir aqui a Bíblia, versículo 50, ele diz assim, olha, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Ele está citando uma citação anterior, provavelmente do Antigo Testamento, né, que diz, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então aqui, como eu li lá em Tessalonicenses, ele estimula, né, sede firme, que ele fala. Então ele faz esse trabalho de, quando ele fala a respeito do arrebatamento, ele estimula a firmeza na fé, a praticar a fé e estar ligado na questão da fé, da igreja, né? De um aprendizado, da oração. Eu vou falar aqui um pouco sobre isso, né? No capítulo 14 do Evangelho de João, né, o quarto evangelho, né, da Bíblia, quando a gente lê os 3 primeiros versículos, eles dizem assim, esses 3 primeiros versículos, fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus que está falando agora, né? Aí ele diz, quando ele estava na terra, ele diz, na minha casa, na casa de meu pai, há muitas moradas. Né? Se assim não for, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então aqui ele está dizendo para os apóstolos, Jesus, exatamente pouco antes, esse é no capítulo 14, então, do Evangelho de João. Pouco antes, no capítulo 3, no finalzinho, a gente vê ele indicando que ele seria traído, né, por Judas. Ele indicou o traidor. Ele não fala, ele dá uma indicação indireta, né, que seria João. Depois ele fala do mandamento, mesmo sendo traído por um dos seus discípulos, Jesus falou da importância de amar uns aos outros, né? Por exemplo, ele fala assim, ó, no capítulo 13 de João, versículo 34, ele fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então ele sendo traído, ele já indicou, estava próximo à morte dele, e Pedro ainda fala com ele, olha, no versículo 36, ele fala assim, olha, no capítulo 13, né, de João, ele fala assim, olha, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Aqui ele está falando de que Pedro ia negar Jesus quando Jesus fosse preso, né? E ainda ele fala, aí acaba o capítulo 13, entra no 14, e ele fala assim, vou preparar-vos lugar, né? Ele está falando do céu. É isso que é o assunto agora que importa, né? Então, é interessante pensar que Jesus foi traído, né? Jesus foi negado, e ele estava dizendo, eu vou ser traído, e dizendo, eu vou ser negado, Pedro. E houve remorso de Judas, né, que suicidou. Judas não se arrependeu, Pedro se arrependeu, foi perdoado, e aí, mas Jesus foi preparar lugar. Então assim, isso para nós é importante pensar agora. Quando a gente lê em Coríntios, então igual nós lemos aqui em Coríntios, capítulo 15, que é também o mesmo assunto, a questão do arrebatamento, ele fala assim, olha, que esse corpo, carne e sangue não pode reinar, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então ele está dizendo, nem corrupção, né? E nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Aí ele fala assim, quando ele está falando dormir, ele volta ao assunto, nem todos vamos morrer. Ele está falando para os cristãos que esperam a volta dele. É isso que Jesus está dizendo, né? Mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Então, o arrebatamento ele é instantâneo, ele acontece repentino. Segundo alguns estudiosos, o movimento mais rápido do corpo humano seria piscar. Então ele usa esse termo, no versículo 52 do capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios. Ele fala, no momento, num abrir e fechar de olhos, quer dizer que é instantâneo. O que vai acontecer? Aí ele usa o termo a ressoar da última trombeta, provavelmente no céu. A trombeta é o sinal de estar na hora, né? Os anjos vêm para ajudar a Cristo a recolher os que esperam pela vida dele, né? Aí ele fala, a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então assim, o que é o arrebatamento? Cristo vem, não é percebido, ele vem nos ares com os anjos e os mortos, as pessoas que estão mortos. Na verdade, eu vou mostrar aqui que eles já foram para o céu. Quem morre, o espírito dele, a alma vai para o céu.
o corpo fica na terra. Então, no arrebatamento, Cristo vai descer até as nuvens, e essas pessoas que morreram esperavam por ele, que o corpo está por isso que fala consolai-vos aos outros, que o corpo está na terra, eles estão lá sem corpo. Então, quando ele estiver vindo com Jesus nos ares, esses corpos vão ressuscitar. Isso que está dizendo aqui em Coríntios, fala da ressurreição. Então, assim, é necessário que este corpo corruptível, versículo 53, seja vista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal seja vista de imortalidade. Então, quer dizer, o corpo, a incorruptibilidade significa não se corromper, no sentido de quê? No sentido de deteriorar, né? O corpo, quando morre, vai para a terra, ele fica corruptível, ele já é corruptível, ele vai sofrer a corruptibilidade, ou seja, ele vai apodrecer. Então, é necessário que o corruptível seja visto de incorruptibilidade, ou seja, esse corpo que as pessoas que morreram foi para o céu e deixou aqui, ele vai ser revestido, ou seja, ele vai ser incorruptível. Ele nunca mais vai ser comido por vermes, ok? Isso explica a ideia da incorruptibilidade que ele vai adquirir no versículo 53 do capítulo 15, que nós estamos aqui, de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aí quando ele fala que o corpo mortal, o serviço de mortalidade, é nosso corpo mortal. Ou seja, nós vamos, os coronavírus, né, os vermes, os cânceres, não vai consumir ninguém, vamos ser imortais. Então o corpo vai ser incorruptível e imortal, porque os vivos que esperam por Jesus, eles vão ser arrebatados também instantaneamente. É isso que o texto vai dizer, né? Eles vão ser arrebatados instantaneamente, né? Agora, aí a gente continua observando o seguinte, que aí foi tragada, né? Aí foi ainda no capítulo 15 vai dizer que tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão, né? Aí depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Agora, quando a gente volta, vai pensar no texto em si, a gente pensa o seguinte: antes, quando a gente lê 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é o nosso texto principal, antes a gente vê duas coisas importantes no texto. Aliás, uma coisa que eu queria mencionar aqui, que eu achei bastante importante, é a questão seguinte. Quando a gente fala, exatamente, capítulo 3, no capítulo 4, de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no versículo 3, a Bíblia fala assim, não fazendo, aliás, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Capítulo 4, versículo 3 de 1 Tessalonicenses, né? No versículo 7, fala, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então a santificação aparece no versículo 3 e no versículo 7, insistentemente. Então, antes de entrar na questão pensando na questão do arrebatamento em si, que é no versículo 13 ao 18, fiquei pensando nessa questão da santificação. A santificação é uma coisa muito importante na vida do cristão. Mas para alcançar a santificação, é necessário o quê? É necessária a justificação. A justificação é o quê? A justificação no dicionário é restituir a inocência original. No dicionário de teologia, né? A justificação é ser tornado justo. Não é ser justo, é ser tornado. Olha que interessante na teologia. Agora, quando a gente dá uma ida lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, eu pergunto para você, você acha que Adão foi salvo ou não, apesar de ele ter pecado, né? Mas quando você lê em Gênesis capítulo 3, versículo 8, o que você vai perceber? Lá é o seguinte, Deus no final do dia, passeando no jardim, ele procura Adão. Onde estás, Adão? Adão estava escondido, mas a Eva, depois dele ter pecado, comido da fruta que não era para comer, Adão estava escondido. Deus falou assim, Adão, aí Adão resolveu dar as caras, né? Ele falou assim, estava escondido, mas por que você está escondendo? Aí ele falou, né? Porque eu comi do fruto que o Senhor disse que não era para comer. Então o que ele fez? Ele assumiu a culpa. Ele até falou assim, foi a mulher que me deu, mas ele assumiu. Então, quando você vai no capítulo 4 de Gênesis, no mesmo Gênesis, lá pelos versículo 8, mesmo coincidindo no versículo 8, aí você percebe Deus procurando Caim. Caim tinha acabado de matar Abel, o irmão dele. Aí Deus fala, Caim, porque Caim, onde está Abel, teu irmão?
Aqui Caim fala. Aliás, Deus tinha ido nele antes, avisado ele, ó, você tem que se controlar, viu? Falou assim, Deus falou com ele no capítulo 4 de Gênesis, Caim, a sua vontade é contra você, mas você deve se controlar. Deus viu que ele estava irado com inveja do irmão dele. E ele mesmo assim foi lá e matou o irmão dele. Depois que ele matou, Deus foi lá e procurou ele e falou, Caim, onde está Abel, teu irmão? Aí ele falou assim, sou eu tutor do meu irmão? Então é o seguinte, o que isso nos chama a atenção para a questão do arrependimento? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala isso. Mas no caso de Adão, você percebeu que Adão assumiu seu pecado? E no caso de Caim, você vê que ele falou, sou eu tutor de meu irmão? E na sequência a gente vê que ele se afastou da presença de Deus. Então a humanidade está nessa condição de ou reconhece que é pecador para Deus, ou ele acaba se afastando de Deus. É isso que, na verdade, acontece no mundo dos homens, ok? Desde o início. Aí você tem, Deus matou um cordeiro lá e vestiu, né? Porque Adão e Eva vestiram folha de figueira, que representa a religiosidade, que nada resolve. Mas a Bíblia fala em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o que acontece? O que acontece é que Deus matou um cordeiro, já mostrando que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? E o couro, não as folhas de figueira. Deus fez roupas de couro para o homem e para a mulher. Então, provavelmente morreu 2 cordeirinhos ali, né? Que era um símbolo, um sinal de Cristo que ia morrer pelos nossos pecados. Igual João, no Evangelho de João, capítulo 3, lá no finalzinho, né? Versículo 26, 29, por aí. Você vê quando Jesus aparece, quer dizer, uns 4.000 anos depois, né, dessa cena que eu acabei de contar, né? João Batista vê Jesus inspirado pelo Espírito Santo. João Batista já dá o grito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a justificação, ou seja, a ideia de que restituir a inocência original e a ideia de se tornar justo só é possível quando o sangue é derramado. É isso que é a justificação. Então o primeiro passo para alguém participar do arrebatamento é receber essa justificação, é ser aceito, é ser justificado, é assumir o seu pecado diante de Deus. O primeiro passo é esse. E depois o outro passo é a santificação. A justificação, ela não depende de nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora a santificação depende de nós. A santificação é no dia a dia procurar, uma vez justificados pela fé, né? Aí é procurar viver de forma que agrade a Deus, né? A salvação, ela só é possível pelo próprio Deus, porque é o Deus é que vai até o homem, como eu já mencionei nesses 2 casos, nesses 2 exemplos, ok? Então Deus vai até você. Hoje, essa palavra, ela está indo até você, né? Essa que é a grande questão. Ela tá te falando, né? E como é que você vai receber essa palavra? Como Adão, assumindo sua culpa, que é um pecador e precisa de Cristo, ou fazendo como Caim, sou eu, que tenho com isso, né? Isso não diz respeito, em outras palavras, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, o Salmo, escrito por Davi, Salmo 85, né? Há uns 1000 anos antes de Cristo, né? E ele escreveu uma coisa interessante, meio que poético, né? O versículo 10, Salmo 85, fala assim, olha, encontraram-se, ou melhor, tem outra tradução melhor que a minha aqui, que fala assim, ó, a misericórdia e a verdade se abraçaram, a justiça e a paz se beijaram. Então, nesse relacionamento de Deus com o homem, é isso. A misericórdia, misericórdia fala de misericórdia, coração. Compadecer do estado de miséria, coração fala de amor. Então, Deus se compadeceu do homem pecador. Então, a misericórdia vem de Deus. A misericórdia e a verdade se abraçaram. Então, quando o homem assume a grande verdade interior dele, que ele é um miserável pecador, há o que? Uma comunhão de volta. Então, a misericórdia abraça com a verdade. Então, a misericórdia e a verdade se abraçaram. Olha que interessante, né? A mentira não. Então, a misericórdia de Deus e a verdade do homem, que é reconhecer que é um pecador, se abraçaram. E a justiça de Deus e a paz com os homens se beijaram. Olha que interessante. Então começa com a misericórdia e a verdade. Aí a justiça, porque a misericórdia de Deus sempre solicita uma justiça. E a justiça, né? Como é que é feita a justiça? A justiça de Deus foi feita em Cristo, que morreu para que o Filho de Deus santo e perfeito, para que pudéssemos ser salvos. Então a misericórdia e a verdade se abraçaram.
E a justiça de Deus? Então ela foi atendida. Então, e a paz para os homens, a verdadeira paz de espírito. Então, elas se beijaram. Então, quando o homem crê em Cristo como Salvador, ele é selado, diz a Bíblia, pelo Espírito Santo de Deus. Né? Onde está isso? Está em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Fala que nós somos selados, né, com o Santo Espírito de Deus. Lá em Efésios capítulo 13, Efésios capítulo 13, né, carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, o que lá diz? Lá diz o seguinte, olha, fala assim, olha, em quem, quer dizer, em Cristo, né? Esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, quando o homem reconhece essa verdade, né, que é um pecador, e que precisa de Cristo, ele abre o coração, a misericórdia de Deus atua, então a justiça de Deus que já foi feita lá em Cristo, então ela é aplicada na vida dele, não é verdade? Então ele passa a ser o quê? Selado, não tem nenhum sinal espetacular, aparentemente, no primeiro momento, mas ele é selado, né? Ele reconhece que é pecador e ele passa então, depois que ele crê, aí ele vai crer no sacrifício de Cristo, no evangelho da nossa salvação, o Espírito Santo sela o homem, ou seja, ele passa a ser selado. Quer dizer, o Espírito Santo é o quê? O penhor, ou seja, a garantia da nossa herança. Então, nós temos o Espírito Santo no coração cristão, agora o Espírito Santo é essa garantia de que ele é selado. É a garantia até o resgate da propriedade, ou seja, no arrebatamento. Entendeu? Então, antes, o capítulo 2 aqui de Efésios fala que nós andávamos como? Capítulo 2, em outra época, né? Antes da nossa conversão, né? Andávamos como, por isso que eles falam, o fulano então era isso, aquilo, agora ele é um cristão, agora ele é bonzinho, não sei o quê. Mas como é que ele era antes? Todos nós nascemos como pecadores. A misericórdia de Deus atua. Ela atua em quem? Em pecadores, corrompidos, né? Então está dizendo aqui, ó, capítulo 2 de Efésios, fala assim, olha, antes como é que nós andávamos? Versículo 3 de Efésios, capítulo 2, fala assim, olha, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos o quê? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, as pessoas no mundo são filhos da ira, né? Jesus falou assim com Nicodemos em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus falando, que deu o seu Filho, quer dizer, que deu Ele mesmo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação diz o seguinte, olha, porque, versículo 8 do capítulo 2 de Efésios, fala assim, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, assim, ninguém é salvo pelas obras, é salvo pela fé, né? No Evangelho de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, uma vez que somos salvos pela fé, agora somos o quê? Filhos de Deus, e agora alcançamos, então, a salvação que será concretizada, que será, que acontecerá no arrebatamento da Igreja de Cristo, né? Então, por exemplo, aí a igreja, quem é os santos então, posicionalmente? E os santos são aquelas pessoas que reconheceram o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Esses então que são os santos, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a fé vem como? Ela vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Onde está escrito isso? Romanos 10, versículo 17. Né? Romanos 10, versículo 17 é que a gente vê sobre isso. Então eu estava falando no início da justificação, depois eu já estou falando da santificação. A santificação, então, é um processo de quê? De agora viver em novidade de vida, né? Como é que a gente vive a santificação? A santificação,
Olha, Hebreus 12, versículo 4, fala assim, olha, segui, né, está escrito, fala assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra santificação significa separados, não é verdade? E Deus, inclusive, quer ser adorado, é a ceia que a gente participa, né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Onde está isso? João 4, versículo 23, quando Jesus falou com a mulher samaritana, não é verdade? Então a santificação agora é para cristãos, é a gente ir à igreja também, participar da adoração a Cristo, não é verdade? Procurar também ter uma novo pensamento, uma nova forma de viver, preocupar mais com as coisas do alto. Tem um versículo que fala assim, pensai nas coisas do alto. Então, pensar o quê? Pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar na tua palavra, ler ela, se alimentar dela, ok? Porque o que você está alimentando no dia a dia? Quem está esperando a vinda de Cristo? Quem vai ser arrebatado? É os que estão esperando a vida dele, gente, né? Então, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o corpo, o sacrifício do corpo está relacionado à ideia de que, a ideia é tanto no sentido de não pecar, por exemplo, a prostituição, né? Então, se conter, né? O Espírito Santo que desceu lá em Atos capítulo 2 e veio, né? E a igreja foi formada, nós somos a igreja, né? Da história. Então, Deus tem que tratar com Israel antes, ele tratou antes, depois que a igreja foi arrebatada, vai ter um período ligado à questão do povo de Israel, né, e o mundo, é verdade? Mas a igreja, ela nasceu lá no ano 30 e poucos, né, pouco depois da morte de Cristo, com a vinda do Espírito Santo, e ela pode ser arrebatada a qualquer momento. Não há sinal de que a igreja vai ser arrebatada. Não. Um dos sinais que a gente imagina é uma passagem que fala da figueira. Quando a figueira brotar, a figura de Israel. Israel voltou a ser nação em 1948. Estavam dispersos para o mundo todo. Por isso que a Bíblia sempre fala de Israel, né? No ano 70, General Tito destruiu Israel, os judeus se espalhou para o mundo todo. E eles voltaram, olha para você ver, no ano 70, 1948, que a nação voltou para lá onde eles estão, quase foram dizimados, o inimigo queria acabar com eles, porque Deus tem um plano com eles no futuro, né? Que a gente pode falar no outro momento. Mas Israel voltou como nação em 1948, né? Hitler quase acabou com ele, matou um terço dos judeus que tinha no mundo na época, né? Ele matou 6 milhões, né? No Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. E eles voltaram a ser nação em 1948. Você vê que como que há inimizade contra eles, os árabes querem destruí-los, né? Tem um bocado de espiritualidade nisso aí, viu? Você tem que pensar, né? Então, assim, e olha para você ver, quando a pessoa sai do país dele fugido, igual eles saíram no ano 70, né? E para vários países do mundo, eles mantiveram a cultura. Por isso aquelas festas do Antigo Testamento, aqueles rituais, né, que eles mantiveram, a circuncisão para se identificar com o povo, porque Deus prometeu a Abraão. Abraão tem 2 tipos de descendência: o espiritual, que é a igreja, né, que nós viemos, porque Abraão creu, né, Abraão tinha fé, né, e a outra é a questão sanguínea. E Deus prometeu e Deus vai cumprir, né? Então, assim, Deus vai fazer uma grande obra de Jesus ainda em Israel, mas é no futuro, né? Depois que a igreja for. Então a igreja surgiu rapidamente em Atos capítulo 2 e a igreja está para ser arrebatada. Então quando a igreja for arrebatada, aí começa o período chamado Grande Tribulação, é um período terrível, né? Esse período é onde Israel vai sofrer muito, vai ser perseguição total, talvez mundial contra eles, e Cristo vai vir para salvá-los com a igreja, né? Então Cristo volta agora nos ares para buscar a igreja vai para o céu. Lá no céu a igreja vai participar do tribunal de Cristo. Então aquilo que eu produzi que era feno, que era palha, que era madeira, vai ser reprovado. E aquilo que eu produzi que era ouro, que era pedras preciosas, que era diamantes, que era prata, vai receber o louvor de Cristo. A salvação é pela justificação, é pelo próprio Cristo, né? Pela fé e a verdade, né? De assumir que é um pecador. Agora, a partir de receber o Espírito Santo e trabalhar para o Evangelho de Cristo, que o meu tempo aqui, chamado santificação, se eu trabalhei produzindo coisas materiais, eu vou ter um galardão, né? Coisas espirituais, né? Mas se eu fiquei voltado, mesmo salvo, para as coisas desse mundo, aí vai ter muita palha e feno para queimar, né? Eu vou passar vergonha lá no tribunal de Cristo. Isso é para a igreja, no céu, gente.
Depois, no versículo 19, então o Apocalipse, isso fala no início de Apocalipse. Quando chega lá no resto do Apocalipse, tudo é juízo na terra para a humanidade. Deus vai provar a humanidade. Ah, vocês não quiseram o evangelho? Não, então vamos ver, vai vir os juízos de Deus. A igreja de Deus, no capítulo 19, é simbólico. Fala que vai ter um casamento, as bodas do Cordeiro. É o casamento da igreja com o noivo é Cristo. Então vai ter esse casamento no capítulo 19 de Apocalipse. Né? Aí volta a falar no céu. Então o casamento, olha se noivo a gente bate, noivo a gente maltrata. Não. Então o juízo, a grande tribulação vai ser para a igreja, que é a noiva de Cristo? Não, Senhor. A igreja vai ser arrebatada. Quais são as figuras da igreja no Velho Testamento? Capítulo 24 de Gênesis. O casamento de Isaac e Rebeca. Né? Rebeca foi chamada para casar com um noivo que ela não conhecia. Ela foi e falou, não, eu me proponho. É só você ler o capítulo 24 de Gênesis. É uma figura interessante do casamento. O noivo seria Cristo, o pai Abraão, que é o Deus Pai, e o Espírito Santo que vai buscar a igreja, que vai converter a igreja, é o mordomo dele, né? O homem, o braço direito, vamos dizer assim, de Abraão. Ele vai lá na terra dos parentes dele, e uma mulher lá chamada Rebeca, ela deu sinal, né, que poderia ser ela. Ele chama, ela falou, você quer ir casar com o Isaac, um parente seu distante? E ela, sem conhecer, ela foi. Então a igreja é isso, nós estamos casando, vamos dizer assim, com Cristo sem vê-lo pessoalmente. Olha que figura interessante, né? Se você ler Efésios capítulo 5, fala do relacionamento de marido e mulher, que tem que ser, Cristo morreu pela igreja, assim, o marido deve dar a sua vida pela esposa, né? Respeitá-la, amá-la, né? Então, assim, outra figura. Então, assim, então Cristo veio para a igreja. Então, o período de grande tribulação, que vai ser de guerras, e vai ser um período de paz, o anticristo, né, os 3 anos e meio, Daniel 9 fala isso, aparente paz, né, depois guerras, o anticristo vai exigir adoração, né, as pessoas vão receber uma marca, Apocalipse capítulo 13, né, fala, ninguém comercializa que estiver na terra, sem comprar e sem vender, se não tiver uma marca, tá, então nós já estamos recebendo algumas marcas aí, né, como sinal, né. Então, assim, esse período que eu estou falando é um período da grande tribulação, a igreja subiu com Cristo, a igreja já estará no céu, né? Então, assim, eu não quero ser muito longo porque fica cansativo, né? Mas o arrebatamento é isso. O arrebatamento, o cristão, quando você lê, então, capítulo 12, versículo 2 de Romanos, fala que não conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o cristão, ele tem o quê? Ele tem uma mente renovada. A mente dele, às vezes a gente é ingênuo, né? Parece que Jesus falou assim, se não tornares como criança, não podereis herdar o reino do céu. Ele falou isso com os discípulos. Então, o papel do cristão, outra coisa que é diferente do homem não convertido, nós estamos aqui para servir, né? Para servir, assim como Cristo fez, lavou os pés dos discípulos e falou, né? E falou dessa forma, né? Então, assim, a mente do cristão deve ser como? Falando aí na santificação. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a santificação é isso, né? É tudo que é bom, né? Tudo que louva a Deus, que glorifica a Deus, né? É isso. Agora, pensando ainda na frente, como é que viver a santificação? Orar em espírito sem cessar, estar sempre orando ali, Senhor, né? No trânsito, onde quer que seja, ter que pedir paciência, né? Ser paciente, né? 1 Tessalonicenses 5,17, né? Orar sem cessar. E Jesus falou que Jesus, mesmo depois de fazer muitos milagres, o pessoal queria fazer ele rei, Mateus 14, 23, o que ele fez? Ele não veio para reinar nesse mundo, ele veio para reinar nos corações, né? Ele vai reinar com Israel lá no futuro, né? Depois da tribulação, vai ter o reino milenar. Então o que Jesus fez? Jesus ia para os montes, Mateus 14, 23, despediu as multidões e subiu ao monte, a fim de orar ao Pai sozinho. Olha que exemplo que o Cristo deu, né? Então, assim, a humildade, né? Jesus era humilde, né? Em 2 Crônicas fala assim, olha, capítulo 7, versículo 14, 2 Crônicas, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, assim,
ou seja, sararei o teu coração, a tua mente, né, nesse caso da igreja, né? Isso era mais para Israel, né? Mas a ideia de se humilhar e buscar a Deus, se converter dos maus caminhos, para o descrente e para o cristão, né? O cristão peca, mas ele tem um advogado, né? Ele não pode viver pecando toda hora, igual não tem o Espírito Santo. Mas se ele peca, se ele fala, o que ele faz? Ele confessa os pecados. 1 João, capítulo... o primeiro, já é epístola de João, capítulo 2, né? Versículo 1, 2, fala que quando a gente falha, a gente tem um advogado que é Cristo. E a gente confessa o nosso pecado. A gente deve ir de forma para agradar a Deus, né? E aí, a gente lê também, o cristão deve fazer o quê? Está sempre lendo a Escritura, Apocalipse 1:3, bem-aventurados que leem. Salmo 1, versículo 2 e 3, fala assim, olha, bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. O que eu tenho feito com o meu tempo livre, né? Eu tenho lido as Escrituras? Essa é uma boa pergunta, né? Nela medita de dia e de noite, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, versículo 1 e 2, ou versículo 2 e 3, é que está dizendo essas coisas, né? Então, e tem outras passagens, quando o novo cristão, o novo convertido Timóteo, recebeu uma palavra de Paulo em 1 Timóteo 4, versículo 13, que fala, persiste em ler, exortar e ensinar. Persiste é persistir, insistir em fazer isso. Agora, sobre o arrebatamento vem da palavra harpazo. O arrebatamento significa o quê? Significa poderás, tirar com força. Então, o arrebatamento vai ser isso. Nós vamos ser arrebatados, eu creio nisso, você crê? Vai ser instantâneo. Pode acontecer a qualquer momento. A ressurreição, eu li em Coríntios 15, é dos mortos. O arrebatamento é dos vivos. Não, os vivos serão arrebatados. Tem várias passagens na Bíblia de arrebatamento. Por exemplo, tem o arrebatamento de Elias, foi arrebatado, 2 Reis 2, versículo 11. Enoque, Gênesis 5, versículo 24. E Hebreus 11, versículo 5, fala que Enoque foi arrebatado, né? Então, o arrebatamento já aconteceu com Jesus, foi arrebatado, a gente vê. Jesus subiu ao céu no capítulo 1 de Atos, versículo 9, Jesus subiu. Então tem vários arrebatamentos na igreja, né? Paulo, 2 Coríntios 12, 2, versículo 2 e versículo 4, também foi arrebatado. Então é o seguinte, o arrebatamento termina a era da igreja, temporária. E aí é para reedificar o tabernáculo caído de Davi, de Israel, para Israel. E o arrebatamento, então, como eu já comentei aqui, ele é para provar os habitantes da terra. Que coisa, o arrebatamento não, a grande tribulação que vem depois do arrebatamento, 7 anos, para provar aqueles que não quiseram o Cristo. Que coisa triste, né? Então, assim, finalizando, então, a igreja não vai participar da tribulação. Olha 2 versículos para a igreja aqui que eu anotei aqui, muito importante, que eu achei muito importante, diz o seguinte, Romanos 5, versículo 9, fala assim, ó, seremos salvos da ira de Deus por meio de Cristo. Né? E outra passagem importante também, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, fala assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão passa por tribulação, às vezes é até morto em alguns países, né? Mas ele é morto pelos homens, pela ira dos homens e a fúria de Satanás, né? Que instiga os homens. Agora, Deus, a ira de Deus vai ser sobre o mundo que não recebeu a Cristo, né? E vai ser um juízo sobre Israel, para preparar Israel, para converter Israel, para receber o Cristo. Porque hoje Israel, você fala, mas Israel é ateu. Sim, a misericórdia vem sobre pecadores. Israel é um dos países mais ateus do mundo. Mas um dia eles vão se arrepender e vão crer. Por quê? Porque na grande tribulação, né? Apocalipse 3, versículo 10 também fala, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, falando para a igreja, né? Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então a igreja será guardada. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que Deus te abençoe e te dê a paz em nome do Senhor Jesus. Amém.